E aí, você está no canal Psicologia e Cristianismo. Eu me chamo Igor, eu sou psicólogo e possuo uma cosmovisão cristã. Hoje eu vou dar início a um novo quadro aqui no canal que se chama Pergunte ao Psicólogo. Lá no perfil do Instagram, nós deixamos aberto para você enviar a sua pergunta, a sua sugestão, o seu questionamento para a gente poder transformar isso num estudo e trazer aqui em formato de vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, vá também lá no nosso perfil do Instagram, nos siga lá, comente, compartilhe, participe conosco para nós termos aqui o desenvolvimento de alguns conteúdos relacionados à psicologia e à fé cristã. E para começar esse quadro, nós selecionamos uma pergunta dentre muitas para a gente começar bem o nosso quadro. Antes de ir para a própria pergunta, eu gostaria de explicar que aqui eu vou trazer uma resposta de maneira simplificada e não é a totalidade sobre esse assunto, para que a gente possa refletir um pouco sobre como essa pergunta ela é importante para nós, cristãos e pessoas relacionadas à ciência da psicologia. A pergunta é: o cristão pode ter transtorno mental? Para responder essa pergunta, eu vou dividir respostas em três partes, três aspectos importantes. O primeiro deles é a definição dessa pergunta. O segundo é a relação dessa pergunta, aqui no nosso caso, a relação entre fé cristã e a psicologia. E em terceiro aspecto aqui da nossa resposta é o porquê dessa pergunta. Então vamos lá. Transtorno mental. Você sabe o que é o transtorno mental? Eu trouxe aqui uma definição do DSM, que é o principal manual utilizado pelos profissionais da saúde, tanto da psicologia quanto da psiquiatria, para poder pesquisar e desenvolver trabalhos relacionados ao transtorno mental. Um transtorno mental é uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa da cognição, na regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo, que reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental. Com isso aqui, pode ser que essa frase ficou um pouquinho confusa, mas com isso a gente entende que o transtorno mental é algo que afeta diretamente a vida do ser humano e vai afetar diretamente a vida desse indivíduo. O DSM conclui: transtornos mentais estão frequentemente associados a sofrimento ou incapacidades significativas que afetam atividades sociais, profissionais ou outras atividades importantes. Aqui então nós entendemos um pouquinho sobre o que é o transtorno mental. Agora voltando à pergunta: o cristão pode ter transtorno mental? A palavra cristão pode ser definida de várias maneiras. Aqui eu vou trazer duas definições simples para a gente poder entender sobre o que se trata o cristão. Utilizamos a palavra cristão para poder definir um grupo específico, determinado de pessoas. A exemplo do texto bíblico de Atos, capítulo 11, versículo 26, a parte B do versículo: e em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Aqui nós vemos como que esse termo, essa palavra foi empregada para se referir a um grupo determinado de pessoas. Uma segunda definição é utilizar essa palavra para definir uma crença específica dessas pessoas, desse grupo determinado. No caso, a crença e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, qualquer das definições que existem sobre a palavra cristão se referem ao indivíduo, à pessoa que é cristão. Agora, qual é a possível relação entre uma coisa e outra, ser cristão e ter ou não ter um transtorno mental? Para responder a pergunta de maneira bem direta, sim, o cristão ele pode ter transtorno mental, porque ele é um ser humano, ele não está impedido de ter alguma tribulação, uma enfermidade, uma doença por ser cristão. Ele pode sim ter relação, ou ter contato, ou até mesmo possuir um transtorno mental. O cristão, como qualquer pessoa, ele lida com questões genéticas, neuroquímicas, ambientais, sociais, porque ele é um ser humano que está incluso na sociedade como um todo. E a gente não pode cair no erro de achar que o cristão é um super-herói, ele é um ser intocável. Isso nos faz pensar no porquê dessa pergunta. Por muito tempo, alguns religiosos definiram os transtornos mentais e a relação do cristão com os transtornos mentais de maneira equivocada e até prejudicial. Eles diziam que esses transtornos mentais poderiam estar associados com a falta de fé em Deus, ou com pecados não confessados, e até mesmo demônios. Diante disso, eu gostaria que você refletisse um pouco e entendesse que por mais que a pessoa tenha fé em Deus, que ela seja
uma pessoa cristã que busca Deus, que ore, que vai à igreja, que estude a palavra, ela não está impedida de ter o transtorno mental ou de ter algum contato com esse transtorno mental por ter fé em Deus. E como um todo, somos pecadores. Nós sabemos que devemos confessar os nossos pecados a Deus e procurar uma vida de retidão nos caminhos do nosso Senhor. Mas também isso não determina que nós não vamos ter transtornos mentais ou nos relacionarmos com eles. Por mais que os cristãos, eles acreditem na opressão maligna, na existência de demônios, nós precisamos entender que transtornos mentais podem ou não ter relação com isso. A pessoa pode estar completamente nos caminhos do Senhor, buscando a Deus, indo à igreja, orando, lendo a palavra e tudo mais, mas mesmo assim, ela ainda pode sofrer com algum transtorno mental, porque ser cristão não determina imunidade às doenças, às tribulações, às lutas deste mundo. Nós temos que entender quando o pecado ele passou a existir na humanidade, quando o pecado ele veio a nos afetar, todo o resto foi afetado também. Então, de maneira indireta, enfermidades, doenças, transtornos estão relacionados a esse pecado original que nos mudou e nos afetou de maneira concreta. Bom, é isso. Se você tem alguma dúvida ou se você não concorda com isso que eu estou abordando aqui nesse assunto, nesse vídeo, por favor, envie o seu comentário, a sua crítica, a sua reflexão. Lembrando que aqui eu falei de maneira superficial, não falei sobre a totalidade desse assunto, nem dessa discussão. E por isso, se você quiser participar, por favor, envie um comentário. Já vou pedir para você, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho. Nos acompanhe também lá no Instagram, compartilhe esse vídeo com amigos, grupos da igreja, que é para a gente poder desenvolver um diálogo saudável entre a fé cristã e a ciência da psicologia. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Valeu! Tchau, tchau!